Mas a gente continua falando do caso ao vivo porque o Ministério Público do Estado de Alagoas explicou os detalhes da denúncia contra o delegado Daniel Maier. Eu vou chamar agora ao vivo o repórter Ivan Lemos, que vai trazer justamente essas informações detalhadas. Ivan. Oi, Bia. O Ministério Público do Estado explicou agora à tarde, mandou inclusive um vídeo agora à tarde, explicando como seria a participação de Daniel Maier nesse esquema para tentar forjar provas e enganar o Ministério Público do Estado. Segundo o MP, o delegado Daniel Maier teria forjado provas para incriminar uma pessoa que já teria morrido, que já morreu. Seria o policial militar Alessandro Fábio da Silva, que foi assassinado pela própria mulher. Então, segundo o Ministério Público de Alagoas, o delegado que estava responsável pela investigação teria forjado provas para incriminar uma pessoa que não está mais aqui para se defender. E com isso, interferido no rumo da investigação também pelo Ministério Público. Os promotores Kleber Valadares e Lídia Malta gravaram um vídeo agora à tarde e divulgaram para a imprensa explicando esse processo e essa prisão do delegado Daniel Maier, diretor de Polícia Metropolitana da Polícia Civil de Alagoas. Nessa quarta-feira, em operação do Ministério Público e da Polícia Federal, foi preso o delegado de Polícia Civil, o qual fraudou provas relacionando uma pessoa já morta que não pode se defender como autora do crime que vitimou Kleber Malaquias. O que se identificou a partir da investigação é que essa pessoa nada teve a ver com o crime. Pelo contrário, o que se buscou foi isentar os demais réus da prática delitiva. Portanto, este delegado foi denunciado por trair as suas funções e seu compromisso social e constitucional. Isso não quer dizer que nós devamos desconfiar das instituições. Pelo contrário, nós queremos aqui enaltecer o trabalho que foi feito inicialmente pela Polícia Civil, também pela Polícia Militar, pela Polícia Federal, e que tais instituições atuam em prol de nossa sociedade e em defesa da vida, assim como o Ministério Público. As investigações terão continuidade para identificar os outros partícipes, os outros envolvidos neste grave comprometimento, nesta grave conduta jamais esperada de um delegado de polícia que foi praticada nos autos em questão. O Ministério Público já sinalizava o que havia acontecido e conseguiu demonstrar com precisão a fraude processual que estava destinada a ludibriar os jurados, os juízes e toda a sociedade. Isso foi um golpe, um duro golpe sofrido por todos. Eu quero, por todas as instituições públicas e respeitáveis instituições públicas desse Estado. Nós estendemos a nossa solidariedade às vítimas diretas e às indiretas que aguardam e almejam que a justiça seja feita. A gente continua então falando ao vivo sobre essa prisão do delegado Daniel Maier. Segundo o Ministério Público, você viu aí no vídeo gravado pelos promotores de justiça, ele teria forjado provas para incriminar uma pessoa que já morreu, um policial militar. Agora, no fim da tarde, a Justiça adiou esse julgamento para o dia 17 de fevereiro. A Justiça mandou uma nota, inclusive, dizendo que a prisão do delegado não implicaria no adiamento do julgamento previsto para amanhã. Mas a doutora Lídia, promotora, juntou alguns documentos pedindo adiamento desse julgamento para uma outra data, por não haver tempo hábil para o julgamento em referência. Por isso, esse pedido de adiamento foi deferido e adiado para o dia 17 de fevereiro, a partir das 8h30 da manhã. Então, o Ministério Público pediu mais tempo para analisar a documentação e com essa novidade da prisão do delegado Daniel Maier. Também hoje, durante a tarde, a Associação de Delegados e o Sindicato de Delegados emitiram uma nota conjunta dizendo que acreditam no trabalho do delegado. A Polícia Civil, depois desse escândalo, ainda não emitiu nenhuma nota sobre essa questão. Volto com você, Bia. Imaginamos que estejam todos consternados com essa notícia, a ponto de não terem conseguido nem se pronunciar. Mas o espaço segue aberto e a gente agradece a sua participação, detalhando, então, o posicionamento do Ministério Público, que embasou essa denúncia, inclusive a investigação
fundamentada, gente, em áudios que foram conseguidos através de uma autorização judicial de conversas que o delegado teve com pessoas que eram investigadas nessa situação do Kleber Malaquias. Para quem não lembra, nem sabe quem é, Kleber Malaquias era um empresário lá de Rio Largo que fazia inúmeras denúncias contra entes políticos, né? Pessoas poderosas, contra empresários. Ele fazia várias denúncias e acabou sendo assassinado no ano de 2020, no dia do seu próprio aniversário. Ele foi atraído para esse bar e essas são as últimas imagens do fato criminoso à época, em 2020, ou seja, 4 anos atrás, foi em julho. E quando chegava nesse bar, acabou sendo baleado, morto a tiros no dia do próprio aniversário e ele já sabia que estava sendo ameaçado de morte. De lá para cá, a polícia começou a investigar profundamente o caso e já no primeiro ano depois da morte chegou a 4 nomes que foram denunciados, né, pela Polícia Civil na época nesse inquérito robusto e 3 já eram réus, inclusive deveriam ser julgados amanhã. Veja, um segundo adiamento dessa vez. Amanhã ocorreria o júri de 3 pessoas que estariam ligadas à morte do empresário naquela época. E agora, esse júri teve que ser adiado, porque a situação ganhou, assim, um outro entendimento. A gente entende o seguinte: pelo olhar do Ministério Público, um delegado que era o responsável pela investigação, que estava à frente do inquérito, estava tentando atrapalhar o trabalho da Justiça. Agora, por que ninguém sabe? Né? O interesse de quem? A gente ainda não sabe e é isso que o Ministério Público está tentando comprovar, portanto, prendendo preventivamente um delegado de polícia que fazia parte da alta cúpula da polícia nesse escândalo, como bem citou o repórter Ivan Lemos. Só para você entender a gravidade da situação. Teria induzido a justiça a erro, teria tentado, inclusive, imputar o assassinato do Kleber Malaquias a um policial militar que já morreu, que foi assassinado pela própria esposa e que também seria testemunha desse caso aí. E aí ele estava tentando colocar tudo para as costas desse PM que não está nem aqui mais para se defender. Isso é o que diz o Ministério Público Estadual e a gente, claro, segue de olho no desdobramento desse caso impactante. Nessa quarta-feira, o delegado segue preso, foi levado à tarde, né? Foi levado de manhã, aliás, para a sede da Polícia Federal. Lembrando que quem fez a prisão foi a Polícia Federal. Hoje cedo, por solicitação do próprio Ministério Público, e ele segue preso lá na carceragem da PF, no bairro do Jaraguá.